Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Nicochat. Eu sou o Bruno Keller e nós estamos agora iniciando a segunda aula, a segunda parte da nossa integração nativa com o Cal.com, onde a gente vai tratar sobre o agendamento, tá? A gente vai mexer ali nas configurações do agendamento para que você consiga aí, conectar na sua inteligência artificial e fazer os seus agendamentos com o IA. Tá? Na aula passada nós falamos sobre a busca de disponibilidade de data, onde a gente configurou ali o bloco da integração, tá? E a gente conseguiu obter ali algumas datas disponíveis. Agora a gente vai fazer o agendamento. É muito fácil de usar, tá? A gente não vai entrar aqui nos detalhes de configurações de função dentro da IA para depois jogar para o agendamento. Não é esse o objetivo da aula, e sim ensinar você a mexer ali dentro da configuração, e aí você vai ter sucesso na hora que for implantar isso dentro do seu fluxo, tá? Bora lá para a nossa tela. Bom, nós já fizemos aqui na aula passada, né, a busca aqui pela disponibilidade de data, inclusive eu até ensinei aqui listar os eventos disponíveis, tá? E agora a gente vai tratar aqui da criação de um agendamento, tá? Eu já tenho até aqui, ó, pré-configurado, que eu tive que fazer um teste ali para eu conseguir testar isso aqui dentro. A primeira coisa que eu preciso é um bot user NS, que é o INS de um usuário ali qualquer dentro do seu live chat, tá? Na aula passada a gente já viu aqui como é que a gente busca o ID do evento, tá? Que é lá dentro da página do Cal.com ou através da API que aí você consegue listar todos os eventos disponíveis e aí você consegue buscar o ID de cada um, tá? Uma recomendação: na hora que você for fazer o agendamento, você já coloca para a função ela já trazer a data nesse formato aqui, tá? Se você trouxer a data nesse formato, a data que você vai agendar a consulta do cliente, onde ela já traz aqui, ó, a data, na verdade, já traz o horário que você vai agendar, lembrando que esse horário tem que estar disponível, que você vai ter buscado a disponibilidade antes e depois que ele decidir qual é o horário que ele quer, você vai preencher. E aí você pode pedir para a sua função já responder dessa forma, né? E no final aqui também, já pede para colocar o fuso horário que você vai usar, que no nosso caso, aqui no meu caso, eu uso -3, mas se você estiver na região que usa outro, é só você definir isso aqui, tá? Por quê? Se você já agenda, se você já pede nesse formato, você vai ter menos dificuldade, você vai ter menos trabalho de estar, por exemplo, usando o Nicotools para formatar essa data, ou usando o Nicotools para fazer alguma outra coisa lá e já te trazer isso aqui formatado. Então não precisa, sua própria função, a IA, ela consegue já te entregar isso aqui. Se você instruir ela bem instruído dentro da função, ela já consegue te entregar isso aqui formatadinho. E outra coisa, você não precisa nem salvar isso aqui dentro de uma variável datetime, a não ser que você vá fazer alguma notificação, tá? Nesse caso, você pode salvar, mas você pode colocar aqui, inclusive, uma variável de texto, que é até melhor, que não altera nada aqui do que ela trouxe, e depois, se você quiser fazer uma notificação, você converte isso aqui com uma função JavaScript para você salvar dentro da variável de datetime, né? Fica muito fácil de fazer, ok? Outra coisa aqui, e-mail do participante. O e-mail lá dentro do Cal.com, hoje ele não é obrigatório. Se você marcou essa configuração aqui nas configurações avançadas, né? Então você tem agora a opção de você deixar obrigatório o e-mail ou o telefone, tá? Se você marca aqui o telefone, você pode até ver aqui que aparece aqui esconder, deixando o e-mail de ser obrigatório, tá? E aqui no telefone ele tem a formatação correta para você estar fazendo o agendamento. E é essa que é a formatação, com o símbolo mais na frente. Então, quando você for fazer aqui, se for mandar o telefone do participante, você não manda o user ID. Você não manda o user ID, porque o user ID ele não tem a máscara aqui que é o mais. Então, você usa a variável phone, né, para fazer esse agendamento, tá? Aí você vai colocar aqui o nome do participante, que você vai coletar todos esses dados através de uma função, tá?
E aqui embaixo você tem a possibilidade também de colocar o fuso horário, que seria a mesma coisa que eu coloquei aqui. Na verdade, você vai colocar aqui menos 3, né? Que ele também já vai te dar ali o fuso horário. Nos casos que você não vai usar aqui o menos 3 na frente, que aí ele fica, se eu não me engano, dessa forma no ISO, né? Que ele te dá aqui o date time com o Z na frente, tá? Então, se você usa nesse formato, aqui embaixo você coloca o fuso horário. Mas eu sempre gostei de usar dessa forma, que eu sei que não vai dar problema nenhum, não vai dar erro nenhum de confundir ali os horários, de possivelmente agendar em um outro horário que não foi aquele, em um outro fuso horário, tá? Confia que isso aqui é prática. Então, usa dessa forma aqui que vai dar muito bom para você, tá? E aqui você pode deixar em branco o que não atrapalha. Se você coloca o fuso horário aqui, você não precisa preencher aqui, ok? Idioma do participante, você coloca aqui já tem aqui uma lista, inclusive, dos idiomas. Você pode copiar aqui, ó, o PT-BR, que é o nosso, colocar aqui. Se tiver em outro país, você pode colocar o idioma de outro país, tá? Convidados. Se você deixar em branco, você não marca nenhum convidado, você não manda o convite para outras pessoas também. Mas caso seja de uma reunião com várias pessoas, você pode solicitar lá para IA coletar os e-mails dessas outras pessoas. E aí você vai colocar, aqui tem até o exemplo, ó, separado por vírgula, tá? Então, você colocou um e-mail, separa por vírgula, não dá espaço e coloca outro e-mail que o sistema já vai entender que aqueles e-mails são os convidados para a reunião, ok? Aqui é caso você coloque ali dentro do cal.com algum campo personalizado. E onde é que você vê isso? Vamos aqui ver. Nessa parte aqui de configurações avançadas, a gente já tem aqui alguns campos que são padrões. Inclusive aqui a gente tem os campos obrigatórios. Vou desmarcar aqui porque lá o telefone meu não está como obrigatório aqui nessas agendas todas, né? Mas depois eu posso até colocar porque isso aqui é novo e antes a gente não tinha, ok? Então... É tanto que o telefone aqui eu nem pegava por aqui para evitar o problema, porque aí eu já colocava User ID, né, como identificação do usuário, sem aqui a máscara, né? E aí o que eu fazia? Eu colocava o telefone como obrigatório, só que dentro dos campos personalizados. Então eu criei aqui embaixo, cadê? Então eu criei aqui embaixo, ó, um campo personalizado, né, com um texto curto, chamado telefone, né, e coloquei como obrigatório. E se eu for abrir aqui, o identificador desse campo chama-se fone. Então, eu copio ele aqui e eu posso estar, inclusive, colocando outras coisas. Eu tenho aqui até outro campo aqui, que já até coloquei lá, que são as observações, né? Onde eu coloco aqui, deixa eu ver se é essa daqui, ó, as observações, onde eu coloco aqui as notas. Então, eu tenho que sempre que buscar o identificador desse campo personalizado para eu conseguir mandar lá, né? E tem aqui também UserNS, que tem essa possibilidade também, é um campo personalizado que você pode colocar para identificar o seu lead também dentro do lado do NicoChat para cá. Quando a gente faz aquela requisição de teste, ela já cria esse campo aqui personalizado automaticamente, tá? Então, mas ele não é obrigatório, não está marcado aqui como obrigatório. O que eu coloquei aqui a mais mesmo foram justamente as notas, né? E o telefone aqui que eu coloquei como campo personalizado para evitar, por exemplo, se deu qualquer errinho, se você coloca aqui como obrigatório o telefone, se o número vier com qualquer coisinha errada, ele vai dar erro na hora de você for agendar. Por isso que, inclusive, eu coloquei aqui como nota, tá? Mas você pode usar aqui, que eu acho que agora, com essa V2 do cal.com, ficou mais fácil e mais estável para você fazer os agendamentos, tá? Mas aqui, só para você entender, eu coloquei um campo personalizado e eu consigo mandar qualquer informação para qualquer campo personalizado lá dentro. E ele te dá, inclusive, aqui um exemplo de como você vai estruturar isso. E se você tem mais de um campo personalizado, é só você separar por vírgula aqui dentro do JSON, colocar outra nota e colocar o outro valor, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho o campo personalizado fone lá, né? Que está lá como telefone. E aí eu coloco o número de telefone aqui e eu tenho outro campo personalizado que tem onde tem a nota e eu coloco a nota aqui.
Vou alterar essa data aqui, vou colocar dia 10, porque eu, inclusive, eu acho dia 13, porque, inclusive, eu acho que eu já agendei nesse daqui. Colocar às 10 horas, horário menos 3, né? O horário, não, fuso horário menos 3, ok? Vou colocar para preencher essas duas notas aqui. Vou até tirar aqui o telefone, que ele não é obrigatório, para você entender que ele vai dar esse valor aqui lá também, tá? Tipo de localização. Tipo de localização é o que você marcou aqui também. Cadê? Deixa eu voltar aqui, ó. Pronto, deixa eu ver se é aqui. Não, vai estar aqui na disponibilidade, eu acho. Deixa eu ver. Não, nos eventos. Vamos buscar aqui, ó. Tá dentro dos eventos, pronto. Então, essa opção aqui, ó, você vai identificar qual é o tipo de localização que você marcou aqui dentro da sua agenda. Porque, por exemplo, se você tem um profissional onde ele atende tanto presencial quanto online, você tem a possibilidade de estar adicionando 2 locais, tanto para entregar o endereço do local, né, onde você vai ter a consulta, por exemplo, ou um link onde você pode ter uma consulta através de uma videochamada. Então, aqui você identifica qual dos 2 eventos que você vai entregar para o usuário. Se o usuário escolheu ir na loja, no local físico, então você coloca aqui como endereço, né? Agora, por exemplo, se ele vai ter uma call, você vai ver qual é o sistema que você vai utilizar e aí você vai colocar aqui, por exemplo, como integração, tá? E aqui embaixo, integração de localização, você vai identificar qual é a integração que você está usando para fazer essa call. Ele te dá aqui diversas opções e você vai escolher isso de acordo à necessidade do seu cliente, né? Então, se seu cliente, por exemplo, faz uma videochamada pelo Zoom, você vai copiar aqui Zoom, né? Vai colar aqui, ops, não copiei. Você vai copiar aqui Zoom, vai colar aqui e aqui em cima você vai dar o valor de integração, tá? Que aí ele vai te dar, já vai gerar o link lá tudo certinho do Zoom e vai trazer isso junto com o payload, né? Que gera para você salvar e entregar para o seu usuário ali já no agendamento, tá? No nosso caso aqui é só o endereço mesmo. Se você quiser, inclusive, fazer um teste aqui dentro, você pode fazer, tá? Que ela já vai me retornar aqui, deu até um problema aqui, user booking time, ou seja, não tem esse horário disponível. Vamos ver então aqui, vamos ver dia 12, vamos testar, vamos agendar. Poderia muito bem consultar a disponibilidade, né, antes de fazer o agendamento, lógico, pronto. Sucesso, ele agendou aqui, foi aceito, né, agendou esse start time e esse end time. Você vai reparar que ele vai vir num horário diferente daquele que você agendou aqui. Por quê? Dentro do cal.com, ele trabalha com o UTM ali zerado, com o fuso horário zerado. Então, lá ele vai te dar a informação zerada, tá? Mas o importante é o que você envia aqui que vai estar correto, ok? Vamos ver aqui a outra situação. Ele me trouxe aqui, ó, o endereço do local onde vai ser a call, que é o que você pode estar mapeando aqui, inclusive, ó, e você pode estar salvando na variável para entregar ao usuário. Outra coisa importante aqui para você mapear, ó, é o UID, que é caso você queira fazer um cancelamento ou reagendamento. Então, você pode mapear o que foi aqui de interessante para você. A descrição, lembra que eu mandei aqui, ó, nas notas, né? Descrição, notas. Ele vai te dar aqui também, deixa eu ver outras coisas, o que é de importante aqui. A data que foi criada, o último update, né, desses horários. Aqui para mim o mais importante foi isso mesmo, ok? Agora, se a gente for aqui no cal.com, a gente procurar aqui nas nossas reservas, você vai ver que aquele agendamento que eu fiz aqui, ó, foi feito aqui, ó. Pronto, consulta sábado, dia 12, às 10 horas. Vamos ver aqui se é isso mesmo que eu marquei, ó. Dia 12 do 7, né? Dia 12 de julho, às 10 horas, certinho, marcado às 10 horas, com duração de 15 minutos. E aqui ele até traz aqui a duração, né? Que ele vai trazer no 0, né? De 13 às 13h15, só que aí quando você joga o fuso horário é de 10 às 10h15, ok? Mas o importante aqui é que ele agendou corretamente, tá? Agora, nas próximas aulas, a gente vai aprender
a fazer um reagendamento e a gente vai aprender a fazer um cancelamento. Eu já vou, inclusive, aqui salvar o UID para a gente fazer o reagendamento dessa consulta que a gente agendou, tá? Só que aí, se vocês notaram aqui em cima, deixa eu salvar isso aqui primeiro, se vocês notaram aqui em cima, eu escrevi tudo aqui, tá? Mas na hora que você for lá para a prática, essas opções aqui elas podem ser variáveis. E na hora que você for para a prática, você não vai precisar aqui colocar o bot user NS, tá? Você não precisa dessa informação, isso aqui é só para teste. Então, você vai colocar aqui como variável o ID do usuário, se for pertinente, se você tiver várias agendas, né? Então, você coloca como variável e você define o ID da agenda de acordo, o usuário escolhe qual profissional ele vai colocar. A data de início aqui, que é a data que você vai agendar também, você vai pedir para a função já trazer essa data formatada para você e você vai entregar isso dentro de uma variável, que pode ser a variável, por exemplo, start time, ou deixa eu ver se tem aqui, ó, data agendada, por exemplo, que é bom que não confunde com a start time, que aí você tem ali duas variáveis diferentes, você pode fazer a conferência, inclusive, ele é bom para debugar, tá? Então, você vai colocar a variável, tá? O e-mail do usuário também, você vai colocar uma variável, né, que você vai trazer essa informação lá da sua função. E outra coisa aqui, ó, quando você coloca uma variável, apresenta aqui na frente o campo para você colocar como teste. Então, por exemplo, eu poderia deixar a variável aqui e colocar o valor de teste aqui na frente para eu fazer a execução do teste, que traria aqui da mesma forma, tá? Da mesma forma aqui com o e-mail, que você pode trazer aqui, caso você não tenha obrigatoriedade do e-mail, você não precisa informar, tá? Telefone, se você não tiver obrigatoriedade aqui no cal.com também, você não precisa informar, e se você tiver, você precisa informar. E sempre que der um erro, vai te falar aqui qual foi o erro que deu, então você traduza se você não souber inglês, identifique qual foi o erro e aí você vai aqui e faz a correção. Essa API é muito boa com relação a isso, né? Se deu erro, ela vai te informar qual foi o erro para você corrigir, tá? Os campos personalizados aqui também. Se você não tiver campo personalizado, você não precisa enviar. E caso você tenha, é dessa forma que você envia. Se você for enviar mais de um, separa por vírgula. Se você for enviar apenas um, você envia nesse formato aqui, tá? Inclusive tem até o exemplo. E você pode estar fazendo isso também através de variável. Por exemplo, como eu já tenho ali fixo os meus campos personalizados, eu posso colocar variável, por exemplo, só no número de telefone aqui que eu tenho como obrigatoriedade lá. E usando aqui o user ID, tá? E aí quando for, vai vir de acordo com o seu lead, ok? Essa parte aqui do endereço também você pode colocar como variável, porque aí você vai definir lá se o lead quer, por exemplo, no caso que vocês tenham que o lead faça, como eu expliquei anteriormente, né? Você pode definir aí de acordo o que seu lead escolher. Pode utilizar variável também. Isso aqui também vai ser variável de acordo a escolha aqui do usuário, tá? Eu já copiei aqui o user ID. Teoricamente, essa função aqui ela estaria correta para eu usar. É claro que eu teria que colocar aqui as variáveis também, né? Mas ela estaria correta para usar. Eu poderia salvar aqui e já integrar no seu fluxo de atendimento na execução da função lá, tá? Vou fazer mais uma vez essa observação. Já peça para a IA trazer a data e o horário naquela formatação ali que a gente viu lá dentro dessa integração, que vai ficar mais fácil para você utilizar isso no seu dia a dia e vai ter menos coisas para você utilizar também dentro do seu fluxo. Tá vendo que com um bloco só você consegue fazer o agendamento sem precisar usar Nicotools, sem precisar usar Function Call aqui antes, apenas com o resultado da função ali, trazendo aquela data e horário já formatado, tá? Na próxima aula, nós vamos estudar como que a gente faz um cancelamento e um reagendamento, nas próximas duas aulas, tá? A gente vai tratar primeiro aqui o reagendamento, depois a gente passa para o cancelamento. Espero você na próxima. Até mais!